Boa noite, boa noite, sejam bem-vindas, Elaine, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais essa live, transmissão ao vivo. Ju, seja bem-vinda, seja bem-vindos. Essa live que agora, entrando 2026, vou para o 6º ano consecutivo e fico muito feliz por isso, porque essa live eu comecei, eu sempre repito que tem pessoas novas que entram e simplesmente, pô, quem é esse Randan? Por que ele faz isso? Enfim. Na verdade, eu comecei bem no início da pandemia, em março de 2020. Com certeza o pior momento da humanidade, pelo menos da nossa existência, pelo menos da minha existência. Não sei, os meus antepassados lá atrás, teve a Segunda Guerra Mundial, enfim. Mas estou falando aqui, desde da minha data de nascimento, foi a pior fase realmente da humanidade, foi com certeza a época da Covid, e o início então horroroso, as pessoas morrendo em profusão, perdi amigos, parentes, enfim, uma coisa louca. E eu, Natasha, minha filha, eu me senti no dever, quer dizer, dever entre aspas, né, no desejo de fazer alguma coisa, ajudar de alguma forma. E foi aí que eu comecei a transmissão ao vivo. Na época era só Facebook, porque eu só tinha Facebook. Eu só tinha Facebook. E eu comecei a fazer a live. Na verdade era para fazer uma coisa de vez em quando, mas a resposta foi tão linda que eu recebi de pessoas de diversas localidades do país. Eu falei, isso não é algo para eu fazer de vez em quando, é para eu fazer sempre. E assim foi, avolumando pessoas, fatos, contando fatos assim, que eu ficava assim, né, caramba, o que está acontecendo? Eu falei, não, virou uma missão na minha vida realmente, e é uma missão. Hoje mesmo eu tinha uma reunião, eu para quem não sabe, eu sou cigano, eu pertenço sou coordenador do Rio aqui, da Rede Brasileira dos Povos Ciganos, sou um terapeuta também, sou formado em medicina tradicional chinesa, sou um palestrante, mas aqui não é o palestrante absolutamente que está falando, é o Randan, espiritualista, de alma livre, é algo totalmente intuitivo, mas hoje eu tinha uma reunião agora às 7 horas pela Rede Brasileira dos Povos Ciganos, como coordenador do Rio, e eu falei para o presidente da Rede Brasileira, eu falei, olha, eu tenho uma missão na minha vida, eu transferi ontem, eu já tinha transferido, né, porque na verdade é toda segunda-feira, mas eu tinha algo que eu não podia adiar, porque aí é uma coisa que depende, sabe, o meu lado profissional. Eu falei, bom, não vou adiar de novo, que não vou. E pela importância que é para mim estar aqui, né? É algo que realmente me faz muito feliz estar aqui todas as segundas-feiras, que hoje é terça, como eu disse, para quem está chegando aqui, é todas as segundas, às 19 horas, mas eu tive um compromisso profissional ontem, que eu não podia adiar e acabei passando para terça-feira. Então é uma coisa, eu vi uma missão realmente na minha vida. Antes de mais nada, quem puder, quiser, pega um copo d'água, nós vamos fluidificar e bebemos durante a vivência. E também, para quem tiver um amorzinho, Aieda, seja bem-vinda, um amorzinho de 4 patas, né? Põe no potinho deles, deixa para eles. Como eu tenho vários, tenho 5 aqui comigo, aliás 6, 5 gatos e um cachorro,
Tem mais 2 gatos que eu trato aqui no meu condomínio mesmo, então eu bebo um pouquinho, o resto é tudo deles. E tem o detalhe, ainda tem essa garrafinha aqui, ó, que é deles, é dos meus gatinhos. Inclusive é que eu trato aqui no meu condomínio. Eu deixo aqui para emanar boas energias, para botar no pote deles aqui. Ai, ai. Mas é isso, né? Eles merecem, né? São criaturas. Simone, seja bem-vinda. São criaturas que são enviadas a esse mundo tão louco só para fazer o bem, né? Ainda tem pessoas que ainda tratam mal, não dá para entender. Mas existe a lei do retorno, né? Quem tem coragem de tratar mal um animalzinho desse, infelizmente vai sofrer as consequências no desencarne para lá. E falando em desencarne, aproveitando esse gancho, não foi proposital. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o som. Hoje é um assunto que eu resolvi falar, um assunto muito delicado, controvérsia em algumas coisas, mas de vital importância, sobre os desencarnados, né? Desencarnados, aqueles que partiram para a pátria eterna, popularmente falando, aqueles que faleceram, né? Eu nesse ponto eu gosto da nomenclatura espírita, desencarnaram. Eu acho bonito. Eu não gosto de falar morte, morreu. Eu não gosto, trava um pouco. Eu gosto de falar desencarnaram mesmo, né? E inclusive o título da live de hoje: Aqueles que desencarnaram, boas lembranças. E só o título já diz exatamente o foco da onde eu quero falar. Aqueles que desencarnaram, boas lembranças. Todos nós temos perdas, já tivemos perdas. Eu tive 2 recentes, meu padrasto, já com 91 anos, e minha mãe também desencarnou com 90 anos, não tem muito tempo isso. Perdi meu pai quando eu tinha 6 anos de idade, meu avô já tinha 20 e tantos anos. Enfim, perdas é uma coisa, Augusto, seja bem-vindo, é uma coisa que acontece a todos nós. E é um momento assim muito complicado para todos nós, não só pela tristeza, né? Eu diria até o sofrimento, claro, da perda, mas também de como tratarmos isso. Por isso que eu digo, é um assunto extremamente delicado. Claro, eu não quero ser o dono da verdade, absolutamente, mas eu vou passar a minha visão sobre aqueles que desencarnaram. Como devemos proceder. E eu vou contar uma história, um fato muito interessante. Um fato não, uma situação que acontece. Os ciganos, lógico que não são todos, porque o cigano tem no mundo inteiro. Mas existe um costume cigano que quando há o desencarne, né, quando uma pessoa desencarna, no dia do enterro, né? No dia do enterro, na verdade se faz festa. E como é feito? Olha que interessante.
põe-se uma mesa, né? Isso é real, tá? Jaci, seja bem-vinda, amada amiga. Isso é real, lógico que não são todas as etnias ciganas, isso não é no mundo inteiro, mas é uma prática genuinamente cigana. E eu acho que no México tem algo parecido, eu tenho quase toda a certeza. Quase toda a certeza. Mas vou dizer pela minha ótica, que é a ótica da minha ancestralidade cigana. É colocado uma mesa, nessa mesa uma cadeira na cabeceira, de preferência a cadeira que aquele que desencarnou sentava, põe ali a cadeira, põe assim comida na mesa que o desencarnado gostava, a bebida, e se faz festa, se canta, se dança. Claro, ninguém é louco a achar que todo mundo fica rindo o tempo todo. Sempre vai rolar choro, é natural, porque é emoção. Mas veja que coisa interessante. O foco não é a tristeza, a lembrança da tristeza. Olha que coisa incrível. O foco é a lembrança da alegria. O que representou aquela pessoa que desencarnou na alegria, não na tristeza. Olha que mensagem interessante isso, né? Como é feito o dia enfim, do enterro, né? Da pessoa que se foi, desencarnou. Olha que coisa interessante, né? Então, na verdade, ali está exatamente mandando a seguinte mensagem: que o que nós temos que fazer é lembrar dessa pessoa que se foi, ou das pessoas que se foram, através da alegria, não da tristeza. Claro, é natural. Perdi minha mãe há pouco tempo. Claro que eu chorei. Meu padrasto. Claro que eu chorei. Claro. Mas veja, é o momentâneo. Maria José, seja bem-vinda. Sabe? É aquilo de momento. Mas depois nós temos que praticar as boas lembranças. Até porque, olhando pela ótica de quem ficou, né? Não quem desencarnou, pela ótica de quem ficou, pode se tornar algo muito perigoso. Eu, por exemplo, eu sempre conto uma situação minha. Eu tive uma síndrome do pânico pesadíssima há mais de 30 anos atrás, exatamente pela lembrança do meu pai. E eu vou dizer do que é uma coisa muito pesada que eu vou falar, mas é para exemplificar, e como é melhor eu dar exemplo de mim mesmo, de alguém, e colocar alguém em pauta, não é isso? Então vou colocar o meu próprio exemplo. A única lembrança que eu tinha do meu pai, desde pequeno, era meu pai no caixão. Meu falecido pai. Não meu padrasto, que foi há pouco tempo. Meu falecido pai, que faleceu, eu tinha 6 anos de idade. E minha mãe já era separada, coisas da minha família, enfim. Eu tinha aquela lembrança e a falta que eu sentia do meu pai. Até que eu, literalmente, a irmã do meu pai, eu acabei conhecendo a irmã do meu pai, que houve um afastamento meu, né, da família do meu pai, até que a irmã dele, já está falecida, me procurou, eu já com 30 anos, e aquela lembrança que eu tinha do meu pai no caixão, eu contei para ela, e existiu. E existiu. Na verdade, antigamente, lá atrás, era costume, não era todos, mas era costume fazer
chama? Não é sepultura, não é também enterro, estou falando enterro, mas não é enterro. Bom, é o que faz o velório. Velório, eu estou falando enterro, velório. Enterro é quando enterra, velório. O velório em casa, né? E foi feito o velório lá, onde meu pai morava. Eu não estava no velório, eu estava numa casa perto. Eu fugi. Beatriz, seja bem-vinda. E vi meu pai morto. Olha que coisa, aquilo ficou uma vida, boa parte da minha vida, aquela imagem. Até que eu tive uma síndrome do pânico por causa disso. Eu pirei. Aí minha tia começou a me municiar histórias do meu pai, fotos. E eu comecei a ver meu pai de uma forma diferente, sabe? Ele tinha pelas histórias que minha tia contou para mim, era muito parecido comigo, ou melhor, eu parecido com ele. O meu padrasto era uma pessoa totalmente diferente de mim, que Deus tenha, nada contra ele, muito pelo contrário. Ele teve seu lado bom também, mas era bem diferente de mim. E as histórias que minha tia conta do meu pai era bem parecido, sabe? E um cara espiritualizado, vaidosão, assim, não vaidade de ego, né? Mas vaidoso assim, de se arrumar, de se tratar, enfim, moreno. E eu comecei a lembrar do meu pai de outra forma. E eu sempre conto, assim, do pânico eu fui curado exatamente por isso, que eu comecei a focar exatamente tirei aquele peso e comecei a vivenciar coisas boas, mesmo a convivência com meu pai tendo sido muito pouca, 6 anos só. Mas não importa. Veja só, eu estou falando coisas da minha infância. Eu fui ter uma síndrome do pânico aos 30 anos. Eu fiz um tratamento uma vez numa moça, até numa amiga, e ela estava com uma depressão pesada, e eu fiz umas terapias com ela. E tem uma terapia que é meio assim, que leva a pessoa a trazer lembranças do passado. Não chega a ser para você regredir, nada disso, mas é algo que faz a pessoa pensar o passado. E ela tinha um trauma de infância que levou à depressão, um trauma pesadíssimo com o pai dela. Só que o pai dela estava vivo ainda, ela foi, se desculpou, o pai, quer dizer, ela foi lá, ela se desculpou do que ela pensava do pai e ela se curou. Eu estou sintetizando, não vou contar como foi o tratamento, como não foi, isso aí não importa agora. Olha só que coisa interessante. Então veja como é prejudicial. Isso eu estou falando coisas mais pesadas, né? Assim, do pânico, depressão, mas pode levar a 1000 situações que vai fazer mal a nós, seres humanos, não tenha dúvida. Se nós mantivermos na nossa memória a tristeza àqueles que se foram, não tenha dúvida que vai te adoecer. É que nem mágoa. Não se deve guardar mágoa de ninguém. E seja bem-vinda, Rosângela. E da mesma forma, aqueles que desencarnaram. Você vai adoecer. Você vai adoecer. Se você mantiver a lembrança daqueles desencarnados com tristeza. Assim como eu adoeci lá há 30 e tantos anos atrás. Assim como essa amiga minha adoeceu, e assim como tanta gente adoece. E o pior é que muitas pessoas acham que lembrar na tristeza, por exemplo, lembrar da mãe que faleceu. Ai, toda vez que lembra, ai, meu Deus do céu, minha mãe, eu perdi minha mãe. Meu Deus do céu, minha mãe. Essa pessoa acha que está fazendo um bem absurdo à mãe, porque a mãe está vendo que essa pessoa está chorando por causa dela. Não, você não está fazendo bem, eu estou citando mãe. Por acaso eu perdi a minha há pouco tempo. Estava com 90 anos, não tem muito tempo.
isso. Deve ter uns 20 dias. Aliás, tem um mês. O tempo passa muito rápido. Eu sei porque tem um mês. O tempo passa muito rápido. Tem 30 dias. Tem 30 dias. Aliás, faz 30 dias hoje. Eu soube hoje disso. Não é por acaso que eu estou fazendo esse... Engraçado que eu não sabia. Minha companheira falou isso. Que faz 30 dias que minha mãe e meu pai desencarnaram. Os dois encarnaram um perto do outro. Os dois estavam bem debilitados já. Entendeu? Não fique pensando você que toda vez que você lembrar de alguém que se foi, que você ama, que você lembrar com tristeza, a pessoa lá está lá, né, em espírito, olha que bacana. Ela me ama, ele me ama. Não! Está fazendo mal a essa pessoa que se foi. Obrigado, Rosângela. Você está fazendo mal a essa pessoa que se foi. E ela não pode fazer nada em espírito. Então devemos lembrar com boas lembranças. Eu vou lembrar da minha mãe, não no final, que ela estava deitada, recebendo comida de colher, sabe? Ou meu padrasto de fralda já, enfim, não quero, vou lembrar disso. Eu vou lembrar da minha mãe super vaidosa, minha mãe era meia dondoca, sabe? Mas era mesmo. Minha mãe é aquela meia dondoca, Zona Sul. Mas tem que falar a verdade, ué. Tadinha, mãe, desculpa, mãe. Mas a senhora sabe que a senhora era assim, né? Ela também não se importava, não. Sabe, toda vaidosa, não sei o quê. Então eu quero lembrar da minha mãe assim. Eu não quero me lembrar da minha mãe com tristeza, ela sabe, definhando com a doença já. A doença senil, na verdade, ela não tinha uma doença específica. Meu padrasto, sim, estava com câncer, mas minha mãe não. Ela morreu de velhice mesmo. Então eu quero lembrar da minha mãe assim, sabe? Vaidosa. Sabe? E é assim que temos que fazer. É exatamente assim que temos que fazer. Lembrar de quem amamos. É isso mesmo, minha filha. Lembrar de quem amamos, do melhor deles, não do pior. Sabe? Porque senão vamos adoecer e não vamos fazer bem a esse espírito que desencarnou, a esse espírito desencarnado, a esse ser desencarnado. E ao contrário, se vibrarmos positividade a essas pessoas, assim como eu lembro hoje do meu pai, que um dia lembrava dele, lembrei dele dentro do caixão, e hoje eu não lembro mais do meu pai dentro do caixão. Eu lembro dele abraçado a mim. Eu até às vezes viajo, apesar de eu ter convivido com ele só 6 anos, né? Eu tinha 6 anos de idade, mas às vezes eu viajo até, eu com ele ali passeando, eu já homem, já com ele. E eu não tenho dúvida, quando vem esse pensamento com meu pai na minha mente, mesmo tantos anos que já desencarnou, de alguma forma está acontecendo aquilo, sabe? Oh, Beatriz. Não. Não, Beatriz. Não faça isso. Não faça isso. Olha,
Todos nós temos problemas. Nossa, eu não vou ficar aqui contando meus problemas, senão vai ser uma choradeira danada. Todos nós. Eu até brinco nas minhas lives várias vezes o seguinte, que eu fico, por favor, não me queiram, não falem que esse Randan é maluco. Eu fico... Eu digo sempre o seguinte, eu fico feliz quando eu tenho algum problema, porque é sinal que eu estou vivo. Porque o dia que eu não tiver mais nenhum problema, é sinal que eu desencarnei, porque todos nós temos problema. Ô, Beatriz. Família, né? Aí às vezes eu tive sérios problemas com meu padrasto e com a minha mãe. Sérios problemas. Bem sérios. Que não cabe a mim relatar, sabe? Sérios problemas com meu padrasto e com a minha mãe. Eu não quero guardar isso comigo. Eu quero guardar as coisas boas. Sabe? Porque isso vai me adoecer. E a vida a ti pertence. A vida a ti pertence. Então o que nós temos que fazer é migrar a nossa vida para bons momentos. É migrarmos a nossa vida em bons pensamentos. Todos nós temos o direito e o dever de buscarmos a nossa felicidade. Todos nós. Eu tive sérios problemas com a minha mãe, com meu padrasto. Mas eu não quero guardar os problemas que eu tive com eles. Até porque eu já os desculpei em vários momentos que eles não cuidaram como eu queria que eu fosse cuidado na minha vida, sabe? E por que eu estou falando isso? Exatamente para exemplificar que nós não devemos guardar mágoas. Ao contrário, devemos guardar as boas lembranças. As mágoas, elas ficam no cantinho, é natural, como agora eu fiz um pequeno desabafo. E olha que eles se foram há pouco tempo. Mas eles sabem que estão aqui, em luz. Eles sabem que tiveram erros, mas também tiveram acertos. Claro, mas também tiveram acertos. Mas eu não vou guardar os erros. Eu não vou guardar quando eu me senti abandonado. Não, eu não vou guardar isso deles. Eu vou guardar as boas lembranças. Assim como eu guardo do meu pai. Sandro, meu primo. Assim como eu guardo do meu pai. Assim como eu guardo do meu avô, um líbano brasileiro, Salomão Hassei Randan. O Randan do meu avô, que na verdade o meu primeiro nome não é Randan, é Múcio, nome do meu pai, falecido pai. Eu uso Randan em homenagem ao meu avô, que foi a imagem do ser humano perfeito, a imagem do homem. Não foi meu padrasto, e desculpa meu padrasto, nada contra você, você teve seu valor, claro que teve. Mas, na verdade, o meu exemplo era o meu avô. Sempre foi meu avô. Como pessoa, sabe? Atitude, simplicidade, espiritualidade, honestidade. Tanto que eu uso o Randan em homenagem ao meu avô, não só porque é mais sonoro, mas também em homenagem ao meu avô, que é o meu sobrenome.
É isso. Aqueles que desencarnaram, boas lembranças. E aqueles que estão aqui, da mesma forma. Todos nós temos problemas. Como eu disse, se eu for trilhar por isso, se eu for trilhar por isso, eu vou ficar aqui 1 hora chorando com vocês. No final vai estar todo mundo deprimido, vai ter um que vai querer se matar, o outro vai querer se dar facada. Porque, caramba, um cara que fica 1 hora falando só tristeza. Mas eu não guardo isso. Obrigado, meu primo. Claro, eu tenho meu passado. Eu tenho meu passado. Como vocês. Como você, Beatriz, que está falando aí tantas coisas. Eu tive situações muito complicadas na minha vida. Muito complicadas. Mas eu me ergui. Sabe? Porque a prioridade era a minha vida. E a prioridade são as pessoas que estão à minha volta que me amam. Que no caso é minha família. Portanto, esse é o foco. A felicidade. O amor. As boas lembranças. Não construa mágoa. Não construa tristeza. Não construa mais lembranças dentro de você. Porque você vai adoecer. Sabe? Você vai adoecer. Não faça isso. Busque a sua felicidade. Todos nós temos o direito e o dever de irmos em busca da nossa felicidade. Obrigado, meu primo. Obrigado pelo elogio. Muito feliz por isso. A iluminação está aqui, ó. Nossa volta. Sabe? Nós estamos vivos. Uma vez eu recebi uma pessoa, eu estou no kardecismo, quer dizer, estou afastado do kardecismo já desde a pandemia, mas eu frequentava o kardecismo há 30 anos, né? Nas macas. E normalmente quando a pessoa deitava na maca que eu estava ali, né, para o passe, enfim, o tratamento, né, eu sempre conversava com as pessoas, né, antes de dar o chamado passe, né? Então, eu me lembro até hoje uma pessoa e uma moça que chegou na maca, na minha maca lá, que eu atendia, e falando, isso tem muito tempo, que queria se suicidar. Então, preste atenção, Beatriz, esse exemplo que eu vou dar agora. Preste atenção. Isso é profundo. Essa moça deitou na maca e começou a falar da vida dela, realmente uma coisa muito complicada, enfim, problemas familiares, disse aquilo. Ela falou, olha, eu quero me suicidar, eu quero me suicidar, Lene, minha amiga, porque eu não aguento mais. Eu olhei para ela e falei assim, você não se ofenda o que eu vou falar com você, mas você está sendo injusta, não só com você,
Ela olhou assim. Como assim eu estou sendo injusta? Poxa, eu estou te contando isso tudo que eu sofro, da família, não sei o quê. Você está dizendo que eu estou sendo injusta? Eu falei, eu vou te fazer um convite. Eu vou te levar na Urca, né? Você tem muito tempo. Onde tem as pessoas que têm câncer, né? Crianças. Instituto do Câncer. Eu vou te levar no Instituto do Câncer, eu não me lembro mais o andar que era, onde tem as crianças. Eu te convido a ir lá comigo, no Instituto do Câncer, no andar tal, para você visitar as crianças com câncer. Boa parte dessas crianças, boa parte dessas crianças, elas só querem uma coisa: o sopro da vida. E você tem a coragem de dizer que quer se matar. Jogar fora exatamente o que essas crianças queriam, que era o sopro da vida. Lute pela sua vida. Busque a sua felicidade. Ninguém é obrigado a ficar travado ou entravado em nenhuma situação da vida. É que às vezes nós nos acomodamos, sabe? Com a nossa própria vida. Isso eu falo comigo mesmo, já passei por isso. Às vezes nós acomodamos e talvez, e muitos de nós nos fazemos infelizes, sabe? Ao extremo, talvez para chamar a atenção. Estou generalizando, é claro. Não estou citando ninguém exatamente. Essa moça olhou para mim assim, aí eu dei o passe nela, né? Fiz lá o passe e tal. Quando acabou, ela levantou, pediu para me abraçar, chorando, e me pediu perdão. Nunca me esqueço isso. Falou, olha, qual é o seu nome? Eu falei, Randan. Perdão por ter falado tanta besteira. Você tem razão. Eu estou errada. Eu vou lutar pela minha felicidade. É isso. Porque nesse momento tem muitas pessoas no mundo inteiro que estão suplicando pelo sopro da vida, que estão doentes, doenças terminais, pessoas boas. Então nós não temos o direito de dizermos que estamos arrasados, que a vida para mim já não serve mais. E muito menos chegar ao extremo que sente vontade de suicidar ou isso ou aquilo. Nós não temos o direito, sequer o direito. Nós temos o dever de lutar pela nossa felicidade. E sempre há uma saída. Sempre. Só não há saída exatamente para essas pessoas que hoje se encontram numa doença muitas terminal. Só que o sopro da vida está escapando. Então ela não tem como reverter, mas nós que estamos aqui vivos temos o direito e o dever de buscarmos a nossa felicidade. E aqueles que desencarnaram, boas lembranças. É isso. Feche os olhos. Feche os olhos. Vamos vibrar aqueles que desencarnaram. Feche os olhos. Relaxa seu corpo. Relaxa sua mente.
Relaxa a sua alma. Num relaxamento profundo, mais e mais profundo. Eu vou contar até 3. Em cada contagem nós vamos inspirar, prender o ar e soltar bem devagar. 3, inspira, prende o ar, solta. Relaxa seu corpo, relaxa sua mente, relaxa sua alma. 2, inspira, prende o ar, solta. Sinta seu corpo relaxado, num relaxamento profundo, mais e mais profundo. 1, inspira, prende o ar, solta. Agora eu vou contar até 10 de forma decrescente. Em cada contagem nós vamos entrar ainda numa dimensão ainda maior. E quando eu disser o número 1, nós vamos estar numa dimensão de luz. 10. Mais e mais profundo. 9. Mais e mais profundo. 8. Mais e mais profundo. 7. Mais e mais profundo. 6. Mais e mais profundo. 5. Mais e mais profundo. 4. Mais e mais profundo. 3. Mais e mais profundo. 2. Mais e mais profundo. 1. Mais profundo. Estamos todos nós, numa dimensão superior, numa dimensão de luz, de paz, de amor. Vamos todos nos transportar a um campo. Mentalize na sua tela mental um campo. Um campo aberto, cheio de flores, rosas. Você ali descalço, caminhando sobre essas rosas, sobre essas flores, sobre a grama. Você está ali, sozinho, mas feliz, numa outra dimensão. Você está vivenciando a dimensão de luz. De repente, vem de longe vários vultos. Vários vultos. E vem vindo à sua direção. Como eu disse, você está numa dimensão de luz. Esses vultos estão vindo à sua direção.
e vão aos poucos se materializando. São pessoas que desencarnaram. E que você conhece. Visualize essas pessoas que desencarnaram vindo em sua direção. Essas pessoas estão vindo na sua direção e de repente fazem uma grande roda em sua volta. Eu estou visualizando meu pai, meu avô, minha avó, minha mãe, meu padrasto, meu amigo Charles. Eles estão agora aqui, nessa dimensão superior, me olhando e sorrindo, uma grande roda de luz. E agora vem os animaizinhos, aqueles que estiveram ao meu lado, a minha gatinha Sarinha, o meu gato Leozinho, o bonitão que vinha me visitar, a minha cachorra Dolly, enfim, todos os animaizinhos que estiveram à minha volta e me deram felicidade enquanto estavam nessa dimensão. Estão todos agora numa grande roda. Uma roda de boas lembranças. Todos estão sorrindo, unidos. Porque essas pessoas que se foram, elas querem as boas lembranças. Elas precisam ser lembradas pelas boas lembranças. E essa é a nossa obrigação. A mesma coisa os animaizinhos. As boas lembranças. Espíritos de luz agora nos envolve a todos nós. Nos abençoando,
trazendo toda uma vibração de luz ao nosso corpo, à nossa mente e à nossa alma. Trazendo paz no nosso interior, amor e luz. Como eu disse, tem muitas pessoas que nesse momento elas só queriam o sopro da vida e não podem, porque estão com doenças terminais. Portanto, nós temos a obrigação, escute bem, nós temos a obrigação de ir em busca da nossa felicidade. Não importa o momento que você esteja vivendo, você tem obrigação. Nós todos temos obrigação de buscarmos a nossa felicidade, pois nós temos o sopro da vida que muitos nesse momento querem ter e não podem. Que a gente possa honrar esse sopro da vida. Indo em busca da nossa felicidade. Eu vou contar até 3. E ao dizer o número 3, nós vamos abrir os olhos, nos sentindo muito melhor do que antes, prontos para mantermos boas lembranças àqueles que desencarnaram. E quanto à nossa vida, a felicidade, a busca da felicidade no nosso cotidiano, não importa o seu momento, é o seu dever ir em busca da sua felicidade. 2, 3, abre os olhos. Abre os olhos. Tânia, seja bem-vinda. Maria Jane, Maria Aparecida. Desculpa se eu não falei o nome de alguém. Lene, já falei. Beatriz. Quem tiver o copo d'água, pega o copo d'água. Eu tenho um copo d'água e a garrafinha d'água. Os meus gatinhos, eles merecem. Esse aqui também eu deixo para eles também. Meus gatinhos e meu cachorro também. Danzinho, meu parceiro de futebol. Contar uma coisa para vocês, para amenizar o assunto. Precisa de que, né? Mas é para amenizar. Eu tenho um cachorro que é um salsicha, um pretinho. Se ele estivesse por aqui, eu até pegaria ele, mas ele está lá dentro. E eu gosto de futebol, não vou negar. Joguei quando era mais novo, enfim. E eu sou Flamengo, viu? Desculpa quem é vascaíno, não fique chateado comigo, nem deixe de me ver por causa disso. Mas eu sou Flamengo, aquele torcedor ferrenho, não de Maracanã mais, mas de televisão sim, já fui até de torcida, mas lá atrás, né? Hoje eu sou de televisão mesmo, mas é aquele que xinga, parece até que eu estou no Maracanã. E o meu parceiro do futebol é meu cachorro. Meu cachorro é pretinho, é um salsicha pretinho. Aí eu comprei um lenço do Flamengo para ele. Vou botar o copo aqui. Isso é até para aliviar um pouco o assunto, né? E eu ponho nele, né? O lenço do Flamengo. E ele tem um saco de biscoito, aqueles biscoitos que eu compro para cachorro. Então eu
eu fiz um acordo com ele. E tem um detalhe, ele fica fazendo assim, ó, remadinha, Vanessa, seja bem-vindo. Ele fica, eu chamo de remadinha, ele fica pedindo para botar a camisa do Flamengo nele. Acredite se quiser. Vou ver se eu consigo filmar um dia. Aí o que eu faço? Eu dou um biscoito para ele antes de começar o jogo. Falei, ó, isso aqui é para você torcer. E cada gol que o Flamengo faz, eu dou um biscoito para ele. E por sorte dele, ultimamente o Flamengo tem ganho, então é 3 biscoitos, 4 biscoitos. Ele fica numa felicidade só. Ah, não, e tem mais, ele tem uma galinha. Acho que foi meu filho que deu para ele uma galinha, que é aquela que faz um barulho danado, uma galinha amarela que se aperta, faz um barulho irritante. E ele já pegou o seguinte, toda vez que o Flamengo marca um gol, ah, tomou água, eu não fiz, mas eu vou fazer, que eu estou contando a história do meu cachorro. Ele vai e aperta a galinha. Aí eu grito, né? Quando o Flamengo marcou, gol! Pulo! Parece que eu estou no Maracanã. E ele pega a galinha e fica apertando a galinha. Aí depois ele solta a galinha e fica balançando o rabinho, que ele quer o biscoito. O malandro já sabe que tem um biscoito. Ai, ai, para aliviar um pouco a conversa, tá bom? Bom, pega o copo d'água. Você já bebeu, não tem problema não, Beatriz. Ah, eu vou, Maria Jane, eu vou salvar aqui no Instagram, vou salvar no Facebook e amanhã eu vou salvar no YouTube. Eu tenho um canal do YouTube, quem quiser ver as minhas lives, eu tenho lá no canal do YouTube, tem as últimas quase 200 lives que eu já fiz. E a primeira, que é bem interessante, que eu fiz em março de 2020, está lá. Tá? Quem quiser ver, mas de qualquer maneira eu salvo também aqui eu salvo no Facebook e salvo no Instagram. Bom, pega o copo d'água. Seu gato tá quebrando a casa? Que isso? Os gatos são os amores. Olha, o animal, ele é o reflexo daquilo que ele vive. Se alguém vier aqui em casa, quem já veio sabe disso, tem aqui a Jaci que já veio, os meus animais são todos zen. São todos assim. A Yasmin tem a tigrinha. A tigrinha não é fácil, não. A tigrinha é toda irritadinha, que é a dama da casa. Mas também é um amorzinho, é o jeitinho dela. Sabe? E os gatos brincam com o meu cachorro brinca com os gatos. Os animais é o reflexo daquilo que ele vivencia na casa que ele mora. Então, se o seu gato está violento ou tá de alguma forma assim alterado, pode ter certeza que a culpa é sua. Não tenha dúvida que eu estou falando. Procure harmonizar um pouco a sua casa mais, ou se auto-harmonizar, que com certeza o seu animalzinho ele vai mudar o comportamento. Pode ter certeza, isso não é papo não é nem papo, isso é verdade. Isso é verdade. Mas enfim, um dia eu faço uma live só sobre os meus amores. Ah, subir em tudo? Ah, subir em tudo é natural, isso é natural, ele sobe, o gato sobe mesmo. Mas, creio no que eu estou falando, os animais todos, não só o cachorro, o gato, então nem se fala, ele é reflexo do que ele convive. Se ele convive num ambiente que não tem muita harmonia, ele vai se tornar um animalzinho com pouca harmonia. Se o animal convive num local de muita briga, ele vai virar um animalzinho brigão. Porque ele reflete em cima dele, tadinho. Mas ele não vê o mundo para isso. Ele vê o mundo para nos fazer felizes e para ele ser feliz também. Então, é importante que a gente trate os animaizinhos como se fossem pessoas mesmo, sabe? Com muito amor, com muito carinho, com muita harmonia, que eles vão exatamente te dar isso em dobro. É isso.
copo, põe a mão aqui em cima. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Pai. Livra todos nós de todos os males que possam ameaçar. Assim seja, em teu nome. Beba água. Isso aqui eu vou deixar para eles. Vamos dar as mãos. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanto a luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. É isso. Quem não viu a live, eu vou salvar, vai estar salvo no Facebook, vou salvar no Instagram e também no meu canal do YouTube, tá? Mas o canal do YouTube eu vou colocar amanhã, tá bom? É isso. O amor que existe dentro de mim reconhece o amor que existe dentro de você. Até a próxima segunda-feira, tá? Não vai ser terça, não. Segunda-feira, às 7 horas da noite. Gratidão. E tratem bem dos animaizinhos, viu? Tratem bem. Harmonizem eles. Olha, se possível, harmonizem no sentido como se estivesse dando um passe neles. Tá bom? Harmonize a sua casa. Você está harmonizando os seus filhos de 4 patas, que nem eu tenho os meus. Gratidão.